entra todos os debates sobre soberania nacional, desenvolvimento nacional e a grande questão que nos paira desde o século XX sobre o debate de se há ou não burguesias com interesse nacional, né? Se há isso que a gente pode chamar de burguesia nacional no Brasil, né? Então, não sei, eu acho que parece que de alguma forma entra, né? Se eu tô entendendo o teu argumento, né? Com certeza. E isso é um ponto que é muito emblemático, porque como, como pensar a vida da classe trabalhadora hoje sem a energia? Muita gente também às vezes vincula, se vocês são contra a barragem, vocês são contra a energia elétrica. Pelo contrário, podem ter experiências de povos ainda que vivem muito bem sem energia, pode ser, mas isso é a minoria. Inclusive, os povos indígenas também lutam por acesso justo e de energia de qualidade e com preços justos. Inclusive, a energia garante melhores condições de refrigerar os alimentos, o que garante muito mais saúde. A gente tem toda uma discussão em relação ao acesso à energia como direito humano, inclusive. E a gente vê em casos quando há apagões ou eventos climáticos ou guerras que a supressão de energia atinge diretamente as pessoas que fazem hemodiálise, atinge diretamente medicamentos que não refrigerados perecem. Então, a energia ela tem esse elemento que é uma tecnologia, uma forma de melhorar a vida das pessoas que utilizadas com consciência social, vai servir para o povo brasileiro, vai servir para a população em geral, de forma assim, mais genérica, mas que deve ser controlada pelo povo. Se não for controlada pelo povo, vai perpetuar as desigualdades. É mais um modo em relação a isso. E aí, desse ponto que tu fala em relação a força de trabalho e também a forma como a burguesia nacional visualiza, né? A grande questão, no nosso entendimento, e por isso que um dos nossos autores que a gente faz a formação do movimento é exatamente Florestan Fernandes, é de como no Brasil não teve uma revolução burguesa. Então as estruturas no Brasil, sociais, elas são tão precárias que não houve essa forma básica que aí aconteceu na Europa e de outras formas que minimamente organizou o capitalismo para garantir um patamar mínimo de modo de vida, de condições, tanto de como foi no caso da Europa do o acesso à terra, ou que constituiu uma forma menos monopolista da forma de produção. No Brasil, pelo contrário, no Brasil a gente vive e se depara com a estrutura aí no setor elétrico ou no agrário também, em que não ocorreu a Revolução Burguesa, então as nossas desigualdades são muito mais profundas e por isso também aqui no Brasil as lutas por terra, por projeto energético popular, por moradia, elas são lutas que ultrapassam a finalidade dela mesma. Porque na luta por projeto energético popular, na luta pela terra, na luta por moradia, na luta por esses direitos básicos, eles não vão finalizar somente na reforma para atender aqueles direitos. Mas nesse processo da classe trabalhadora lutando por esses direitos, e a classe trabalhadora, inclusive, vai se entender como classe trabalhadora para fazer uma luta superior em relação a esses direitos. Não vai parar a luta quando conquistar aqueles direitos. É por isso que os movimentos sociais compreendem essa importância da luta por uma pauta justa, por uma pauta que abraça boa parte da população e no processo de mobilização vai se constituir esse sujeito histórico que vai lutar para além do seu ponto específico, que é a terra, que é a energia, que é os outros temas, ou o alimento saudável, né? Então é isso, eu vejo dessa forma a relação com o que pode ser feito em relação à burguesia nacional, porque o Florestan vai dizer, inclusive, vai questionar se existe mesmo uma burguesia nacional, né? Que é completamente atrelada ao modo de produção em que é, existe uma relação neocolonial, então a burguesia nacional, na verdade, é somente um, um agente com procuração da burguesia estrangeira para perpetuar Sim. o modo de produção vigente no país. Essa é uma questão cara pra gente. Eu não sei se pra quem nos escuta isso fica totalmente claro, mas é que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento do capitalismo. Né? Para vocês terem uma ideia, quem nos escuta, a gente está falando de que, bom, o capitalismo no centro no seu centro, né, Estados Unidos, países centrais, né, agora a China ascendendo,
ele necessita de um controle do valor da força de trabalho, do valor do salário, das necessidades de reprodução, né? Interfere na lógica do capital, não é porque o capital é mais Uhum. bonzinho no centro, é porque interfere na lógica. Para ele ser mais lucrativo, ele precisa manter algum grau de controle dos alimentos, da energia, do petróleo. A gente vê um controle de preço intensivo dos Estados Unidos, por exemplo. Neoliberalismo e livre mercado é só no dos outros, né? É só nos países periféricos, Uhum. porque a gente vê muito controle de preço, silo de grãos, de armazenamento de grãos Uhum. para controle inflacionário. Então, essas políticas de controle de preço do que há essencial que fere, o que interfere no valor da força de trabalho, a gente vê muito forte nesses países centrais. Agora, se vocês pensarem no nosso capitalismo, boa parte desses setores, mineração, vale, setor energético, setor do agronegócio, ele independe do valor da nossa força de trabalho. Então, ele pode literalmente cagar e andar para o valor da força de trabalho. Se consegue sobreviver ou não, se tem que gastar um rim para pagar a conta de luz ou não, isso pouco importa, porque não interfere, basicamente, em boa parte do capital que hoje trabalha, produz mais valor aqui no nosso país, né? Eu acho que essa é a grande questão. Para gente não, para esse capital investido no país não interfere, basicamente, quase nunca interfere. Daí o debate do Florestan e tantos outros, de bom, talvez não exista nesse aspecto uma burguesia nacional. Tem burgueses aqui, obviamente, mas nesse sentido de que há um interesse nacional, talvez não exista de fato, né? Então, esse é um debate, conversando contigo e também acumulando o debate recente que a gente teve com a Dani sobre MST, parece que tá chegando a hora, talvez a gente tenha que fazer isso aqui no podcast em breve, avançar ainda mais, além dos elementos que vocês já estão mencionando, assim. E até pensar como seria, de certa forma, importante ter uma burguesia nacional. Assim, contraditoriamente, né? Acho que quem faz esse debate na internet bastante hoje em dia e fala nos podcasts é o Elias Jabor, e ele coloca como uma questão central a questão da soberania nacional, e ele, mesmo sendo marxista e tudo, ele cita de forma irônica que ele gostaria de ter uma burguesia nacional, ou seja, o, o capitalismo brasileiro ele não se organizou, não se fundou para resolver questões nacionais, e que isso seria, de certa forma, até positivo justamente para fazer fazer coisas que a Revolução Burguesa resolveu na Europa e nos Estados Unidos, que é a distribuição de terra, que é assim a elevação mínima de condições de vida que lá foram resolvidas, mas eles não querem deixar que aqui ocorra, né? E um ponto que tu mencionou em relação à força de trabalho é, é muito interessante a gente analisar que parece, né, que quando se controla preços ou quando se faz um controle social sobre os custos de vida, bem como tu disse, não é algo bonzinho, mas justamente prepara e condiciona que a classe trabalhadora esteja no dia seguinte descansada de novo para vender a sua força de trabalho de novo. Então, nos países centrais, isso já foi concebido de forma que isso organizou o capitalismo deles de uma forma mais humana, assim, né? Então, a não permissão que ocorra aqui é justamente no processo que tu menciona, só para concordar, né? Em relação à relação siamesa que há da burguesia nacional com os interesses Sim. estrangeiros, né? E outro ponto que eu ia mencionar para relacionar com e agora estou me repetindo aqui, me corrija, me interrompa se eu estou sendo repetitivo, é sobre a questão energética, que a questão energética não está sozinha nesse debate todo da macroeconomia. Então, a forma de estruturação do setor elétrico histórico, quando a gente for analisar toda a evolução do setor elétrico, da década de 30 até a privatização, os movimentos mais recentes, ou o crime de lesa pátria, que foi a privatização da Eletrobras, a gente compreende esses movimentos dentro de um contexto daquele momento histórico, quando o capitalismo brasileiro se desenvolvia e quais os momentos históricos daquele capitalismo, ou do mesmo capitalismo, mas no seu momento específico. Se a gente analisar o momento de construção massiva das hidrelétricas a partir dos anos 2000, a gente vê um, uma massiva construção de hidrelétricas que faz a gente chegar num cenário hoje que não é dito abertamente, mas o MAB sempre bate nessa tecla, que está sobrando energia. Hoje, do modo que está
colocado o setor elétrico brasileiro, está sobrando energia. E muitas vezes não é aproveitado a potência instalada hoje, porque justamente há uma necessidade de organização dos lucros do setor elétrico. Então, é mais lucrativo nesse momento produzir energia solar. Então, um shopping de São Paulo, hoje, da forma que foi constituído, pode alugar um parque industrial de placas solares no Maranhão e produzir energia através da geração distribuída, inclusive vender com bandeira verde, capitalismo verde e tudo mais. Não há emissão de carbono, não há impactos, digamos assim, da energia solar, mas porque hoje isso é lucrativo. Então, se não aproveita outros setores e outras estruturas já instaladas justamente porque é menos lucrativo do que fazer novas. Então, assim, é uma aberração e uma contradição enorme o modo como se gere e se pensa o setor elétrico brasileiro, totalmente dominado pelos interesses privatistas, além de capitalistas e, sobretudo, financeiros, né? Hoje é assim, uma situação, quando a gente se depara e vai estudar mesmo, assim, é isso mesmo? Se decidiu diminuir o nível dos reservatórios no meio da pandemia? Sim, se decidiu. Porque Esse é um aspecto importante, porque os liberais sempre batem na ideia de que a autorregulação do mercado é o que há de mais racional que a humanidade vai conseguir construir. competição, A competitividade, a regulação dos preços, etc. E isso é um bom exemplo, né? Porque mostra o tamanho da irracionalidade do sistema social em que a gente vive. Então, se a gente tem uma estrutura para produzir mais energia, produzindo mais energia seria mais barato, isso fere a lógica do mercado, a racionalidade vai ser dispensar água fora, ao invés de utilizar para uma energia que basicamente era só passar pela turbina. Claro, tem um gasto, um custo ali, mas é um custo muito pequeno, perto do que vai gerar, etc. A irracionalidade é tamanha que chega a esse ponto. Lembra um pouco aquilo que a gente sempre escuta na escola, que é o período lá da crise do café, em que a gente chega na irracionalidade de queimar o café para reduzir a quantidade e manter os preços em níveis toleráveis, né? A gente vê isso a todo momento, na verdade, né? Os caminhões de legumes, de frutas, etc., dispensando alimento para reduzir a oferta, para equalizar com a demanda e manter os preços. Então, essa é a irracionalidade do capitalismo que a gente tanto bate. E não essa racionalidade que tentam pintar o capitalismo de que é o melhor sistema, é o mais eficaz. Pelo contrário, é extremamente ineficaz em vários aspectos, né? Olha o ponto que a gente está chegando, você está mencionando agora, né? Você mencionou mais de um, inclusive, né?